Caminho Profundo. O cérebro emocional em remissão espontânea, sem psicanálise nem medicamentos. Apresentação do psicoterapeuta Edicélio Bispo. Vamos, encontre o caminho profundo, viver e pronto. O cérebro emocional em terapia e guiado pelo homem da camisa branca. Siga em frente, focado em direção bem próxima ao horizonte e se dê conta, vai se descortinando à sua frente uma porta talhada ali, marcada ali, caminho profundo. E marcado também para você, que é seu e pronto, e está criptografado de um jeito que só você, e se você se envolver de fato, vai ter acesso. Enfim, e deixe que a sua assinatura pouse firmemente abaixo. Enfim, aproxime-se dessa porta. E cuidado, essa porta pode se abrir de um jeito que até então você nunca viu mesmo uma porta se abrindo antes. Agora, abra a porta. Isso. Entre calma e naturalmente. E perceba, essa porta se fecha espontaneamente, preservando a você a integridade plena, total desse espaço que é seu. Enfim, gaste todo o tempo necessário. Se desocupe de controlar o tempo, porque o tempo que para é a eternidade da descoberta. Gaste, e gaste mais do que o suficiente, o adequado para que você não fique no meio do caminho nessa experiência. Siga a minha voz. E então, procure nesse recanto, nesse canto, do seu jeito, desenhado pela tua percepção e a tua imaginação, um canto. Aí um canto bem determinado, um canto para você, enfim, se acolher, sentar-se e pronto. Faça isso agora, nesse instante. E olhe na frente, do seu lado direito e do seu lado esquerdo. Se abre duas vertentes que saem do momento que você está e vão se abrindo. Do lado direito, se dê conta, lá está escrito Laboratório Mental, Laboratório Sentimental. Quer dizer, é tudo aquilo que foi construído por redes neuronais desde que você aflorou na nascente, convivendo com tudo aquilo pré-organizado, estabelecido, naquilo que você se publicou lá na frente, seguidamente, como minha vida. Uma sequência de redes neuronais se construindo pela percepção do ambiente, de tudo, buscando a maneira mais adequada para você fazer aquilo que não consegue evitar. Viver e pronto. Do outro lado, se dê conta, lá está, marcado, Laboratório Emocional. Viver e pronto. São dois caminhos, duas linhas. É um trevo, mas o trevo não está aqui nessa ponta. O trevo aconteceu lá naquela nascente, quando você nem sabia, se fez presente. Enfim, segure e descubra. Olha, esse laboratório aí que você está, que é mais do que um laboratório, é o seu caminho profundo, que é mais do que a profundidade desde as primeiras relações neurobioquímicas, gerando redes neuronais que você aflorou aqui na Terra, desde o início de qualquer desde. Lá era único. Você aflorou daquela nascente, lembra-se? Não precisa se lembrar agora. No momento certo,
você vai se lembrar e pronto. Quando você aflorou da vertente original da nascente, que era o viver e pronto. Trazia bilhões de anos de evolução fazendo o que o viver fazia. Poucos princípios, poucas regras, a constituinte mais limpa, mais enxuta possível. Ou você se antecipava ao predador, ao perigo, ou então você estava em movimento, caçando, buscando a sua energia vital, existencial e eterna. Isso basta. E como basta. E não foi assim por acaso. Foi se construindo evolutivamente, em toda a cadeia evolutiva, buscando seletivamente cada vez mais atender o princípio da eternidade da vida. Viva e pronto. Tão maravilhoso. Não havia conflitos. Qualquer espécie trazia carregado no seu interior redes neuronais garantidoras dos movimentos, das reações, dos comportamentos no ambiente em cada momento. E assim se fez. E se fez por todo o tempo, por bilhões de anos. A expertise total do viver e pronto, da vida eterna estava ali consagrada. Não tinha o que questionar. E por isso, laboratório emocional. A emoção nasce do corpo, das redes neuronais intrínsecas existenciais, aflorando ao perceber qualquer circunstância no ambiente da vida. Então, as emoções da vida, do viver e pronto, elas são muito poucas, pequenas. Elas são essencialmente garantidoras e presentes em toda a espécie. Porque ela não precisa de um catálogo imenso como é o sentimento. A emoção é simplesmente a reação automática, natural, bioquímica, sistêmica, gerando relações e conexões neuronais para que você e a vida faça o que sempre fez, se antecipe ao predador. Isso é essencial. E quando for preciso, a espera que para o mundo pensado é tão complicado. Esperar é o movimento, é a ação mais digna de garantir se livrar do predador pelo tempo que for necessário e adequado. É você, sim. Aqui não havia conflito? Não. A coisa acontece. Aqui não havia narrativas seguidas da realidade e narrativas sobre mim mesmo. Aqui o universo não conspirava a favor e nem contra. O universo era tão universal que não se percebia. Se vivia e pronto. Tudo mais simples. Aqui a verdade é verdadeira porque o que importa para a verdade é a própria verdade em si. Não é nem quem propaga. A verdade é a concretude do ambiente e a capacidade e a potência de um ser existencial acontecer e pronto. Bilhões de anos. Zero conflito. E a seleção natural foi cuidando, se ajustando, aprendendo o tempo todo, cada vez mais, sobre aquilo que não consiga evitar. Viver e pronto. Então, o laboratório emocional traz essa marca profunda, real, da história evolutiva do viver, da vida eterna, porque nasce eterna, e quando se vai, continua eterna, porque nunca foi obrigado a saber que um dia iria. Não é desinteligente, nem racional, nem lógica. É automática, instantânea, porque é a consciência plena, maior, necessária. Do outro lado, você tem meu laboratório mental. É minha vida. Ora, o laboratório mental, e é bom que se entenda, é pressuposto da evolução do ser pensante
a maquinaria perfeita que permite a ele antecipar até qualquer coisa, interferir no ambiente, construir ambientes e pronto. Isso é fabuloso, fantástico, inquestionável. E para isso, além dos sensores naturais que todas as espécies têm, é construído passo a passo, em cada passo, antes mesmo do primeiro passo, no momento da vertente daquela nascente, essa coisa desse recurso da mente que vai no ambiente fora, colher informações, organizar com aquilo que ela tem e se autoconstruir, construir redes neuronais da mente para organizar a percepção, para levar informação para o meu viver e pronto. Determinar aquilo que ele sempre fez. Como e de que maneira fazer. Então, a mente é algo em movimento, a mente está além da toda capacidade neurobioquímica, ela é um informante de primeiro grau. Cabe a ela ir à frente, levantar informação com aquilo que ela sabe, cada dia tentar saber mais sobre qualquer coisa e determinar qual a reação necessária e adequada para sobreviver naquilo que aprendeu desde cedo, clamar como minha vida. E daqui surgem os conflitos, surgem as impotências, surgem os desequilíbrios bioquímicos entre aquilo que a percepção da mente desenha como realidade absoluta, aquilo que já veio pronto, aprendido antes de aprender, e a luta permanente da mente, tentar se antecipar ao predador no ambiente onde a vida da mente acontece. E a vida da mente acontece no ambiente polvilhado de outros o tempo todo. E mais do que isso, mentes o tempo todo estão buscando descobrir qual o risco presente que qualquer outra mente representa. E tudo tem que ser desenhado, organizado, fantasiado, projetado. E as narrativas internas que a mente constrói o tempo todo, sem nem saber que está construindo sobre ela, sobre a capacidade dela sobreviver nesse ambiente e sobre tudo aquilo que de alguma maneira ela acredita que está acontecendo dentro das outras mentes. Essa é, sem dúvida nenhuma, o preço caro, profundo da evolução desse recurso fabuloso, da capacidade de perceber, desenhar, organizar, interferir e determinar como, quando e de que maneira a vida vai viver. É seu. Não me pergunte o que você vai fazer com isso. Agora vem para você, onde você está aí, olhando e percebendo essas duas vertentes eternas da vida. Lá atrás na nascente, tudo estava consolidado, a consciência era plena. Agora, com a construção da vida através do pensamento, é preciso decididamente envolver-se com a reintegração da posse, a posse do viver completo, a posse do viver sem conflitos, sem bloqueios, a posse do viver livre, completamente livre de todos os distúrbios psicoemocionais catalogados o tempo todo na vida, chamado minha vida. É tempo de descoberta, é tempo de reintegração de posse, é tempo, e que não se perca o tempo, gastando tempo por caminhos inadequados, da busca firme, decisiva, do reencontro, da coragem existencial, de repassar passo a passo todos os passos desde o início do início daquela nascente, quando começou-se a construção neurobioquímica da sua mente, a estrutura de convicções de lá para cá que determinam tudo aquilo que você acredita, vive e pensa. Descubra cada vez mais o envolvimento, a coragem existencial de colocar as duas mãos em cima disso. E por isso, então,
caminho profundo não é um caminho profundo pelas profundezas da origem do passo a passo, antes do primeiro passo, que a mente construiu a convicção e as narrativas sobre ela mesma? Não, é muito mais do que isso. Caminho profundo, na verdade, é a reintegração da posse completa do viver. Essa reintegração da posse passa, e como passa, pela descoberta profunda de como e de que maneira, através do tempo, se construiu essa percepção. As minhas narrativas. Um cérebro vive de narrativas. A luta entre a verdade e a narrativa é permanente, presente o tempo todo em algum grau de consciência. Mas no ser pensante ela é determinante, ela é conflitante, porque antes da experiência em si, antes da emoção da experiência, vem o sentimento da mente fragilizada, construindo narrativas sobre o mundo fora dela, sobre o outro e sobre ela mesma, e sobre a capacidade e a potência dela sobreviver a isso. E aí, o seu laboratório emocional, no outro lado, vai fazer o que sempre fez, reações emocionais constantes, repetitivas, né? E que determinam reações biológicas, bioquímicas, que conduzem a distúrbios, a desencontros e processos de terapias longos, terapias de narrativas. As terapias produzem resultado, conduzem a resultado, cada uma no nível possível e determinado pelo grau como alguma coisa rompe e penetra no interior mais profundo desse caminho profundo, na luta, na reintegração da posse plena, total do viver e pronto. Então, caminho profundo é sim a construção permanente da consciência maior. Maior não é no sentido só de tamanho, aquela que abrange todas as possibilidades existenciais para o próprio consciente, para o raciocínio lógico, para uma amplitude plena da vida, onde se rompe conflitos decisivos, bloqueios, e a clareza do viver se une novamente lá na fonte da nascente. E você vive pronto. E você se descobre, sem precisar descobrir, você se descobre fugindo o tempo todo, até natural, espontaneamente, dessa coisa do tempo todo de explicar-se, justificar-se, comparar-se, avaliar-se e pronto. Um mundo de narrativas, de explicações, de justificativas. Quer dizer, a mente vive e vive o tempo todo, por todo o tempo, se explicando, se justificando e perdendo a noção da fonte, da origem, da descoberta, da nascente, da reintegração da posse plena, total. A posse do viver, que confunde você como criatura e criador, confunde você de uma vez por todas na grandeza da percepção da eternidade vital do existencial. Então, descobre. E como descobre? E como aprende? Tão bom não ter passado, porque o passado é uma fantasia, é uma ilusão. A ilusão do passado é que supostamente você construiu uma base concreta para evitar e carregar cicatrizes para a vida toda. E quando, na verdade, o viver não tem passado e não tem futuro, ele simplesmente se movimenta e vai autoconstruindo no espaço do viver e do existir as suas habilidades e potencialidades e capacidades adaptativas, onde, sem dúvida nenhuma, qualquer marcador pronto não é cicatriz, é um marco pronto de uma ação forte, crescente, envolvente do movimento, da história, da potência de sobreviver e viver e pronto. E presente, e aqui agora, não é um discurso, não é nem para ser exaltado, simplesmente é o que é, se vive e pronto. E o futuro? Quem se importa? Porque na reintegração de posse do viver, o futuro
é desconsiderado, não é avaliado, ele não é a narrativa condizente, porque é a narrativa que nunca se narra porque nunca chega. E o que interessa de fato, para o viver e pronto, para a reintegração dessa posse toda, é até um passo antes do fim do futuro. É o sempre. A vida é sempre. O conhecimento da limitação do viver biológico é uma constatação real, mas o viver em si, ele é eterno, ele é o tempo todo, ele é sempre. Não tem passado, tem um movimento da história com marcadores de momentos decisivos e aprendizados constantes de autoavaliação perceptiva da potencialidade existencial. E o futuro? Quem está ocupado do viver do presente não se ocupa. E até um passo antes do fim do futuro, milésimos de segundo antes do fim do futuro, a vida é eterna e pronto. A vida morre eterna. Morre do jeito que nasceu, eterna, pronto. Enfim, é tempo de envolver-se definitivamente com essa questão. E tudo isso acontece de um jeito natural e espontâneo, que o movimento, a ânima da vida sempre teve presente, a capacidade de alterar, de focar-se em alguma coisa. Um sistema de vida foca em alguma coisa essencial naquele momento, altera a sua percepção de todo o resto para concentração total e descobrir e encontrar capacidades, habilidades e movimentos decisivos, garantidores daquilo que está em você. Viver e pronto. Caminho profundo tem sido assim. E quando a gente fala caminho profundo e o homem da camisa branca, porque é real, é verdadeiro, o tempo todo a camisa branca esteve presente nessa questão. Não se afastou em nada dos aprendizados, das descobertas, dos estudos, de como e de que maneira conduzir minha vida à reintegração da posse do viver, que é a consciência acima de tudo. Não são os vários níveis de consciência que a gente vai catalogando, dividindo, consciência disso, consciência daquilo, consciência mais consciência. Não, a consciência plena, total, daquilo que é, daquilo que não se assusta de ser eterno e nem pensa isso, simplesmente é e pronto. E aqui a felicidade tão decantada e vendida em cada esquina, ela perde todo sentido porque ela nunca teve sentido. A felicidade não é um estado. A felicidade é a permanência do existir e do viver. Se ocupe disso. Retenha isso com você. Experimente. Mande um WhatsApp para o 11 950 21 22 34 e tenha certeza, você terá privativamente uma hora determinada para você entender e conhecer para você mesmo como e de que maneira funciona Caminho Profundo. O que você vai fazer com isso não interessa agora. O importante é que você aprenda, descubra e desconfie sempre daquilo que você jura que já sabe tudo. É tempo de reintegração de posse. Pronto. Meu querido Jean apontou o dedo para mim e falou: você tem 1 minuto para cair fora. E é certo, 1 minuto, inconscientemente, dá para fazer uma revisão de uma vida inteira. Quando está direcionado na percepção, na busca sem conflito. Então, ligue no 11 950 21 22 34 e marque lá o seu dia, o seu horário para desfrutar dessa 1 hora intensa envolvido com o seu viver, com a reintegração de posse de você mesmo. Enfim, daqui 1 semana, nesse dia e horário, juntos outra vez. Bom dia mesmo.